Pastor Guilherme, hoje a nossa curiosidade é uma coisa impressionante que eu vi em Jerusalém. Lá em Israel, quer dizer, né? Lá em Israel. Nós vamos conhecer uma estrutura que foi construída por Herodes, o Grande. O palácio dele, uma fortaleza, e o túmulo que ele construiu, no local chamado Herodion. Pessoal, vocês vão ver uma estrutura impressionante, porque me impressionou quando eu estive lá. Herodes, ele era louco. A gente sabe disso, Herodes, o Grande, era louco. Ele buscava, ele era paranoico com segurança. Então ele construía fortalezas em locais assim, que você olha e você não tem como dizer racionalmente, aqui não tem condição de construir. Mas ele construía. Ele pegava os escravos e construía aquilo que ele queria. Em locais assim que a gente não, às vezes, duvida, né? Mas quando a gente está lá em Israel e vê as obras que Herodes construiu, a gente sai de lá impressionado. Herodion, em hebraico, significa monte de Herodes, certo? O que é o Herodion? Eu vou colocar uma imagem para vocês aí, para vocês começarem a entender essa obra extraordinária de Herodes. Bem, vocês estão vendo uma colina lá em cima, né? Aí vocês estão vendo umas colunas aqui embaixo, mas lá em cima tem um monte, né, bem alto. O Herodion, a fortaleza dele, ficava lá em cima dessa coluna, dessa colina, tá certo? Então, era uma colina em forma de cone. O Herodion, ele ficava a 12 quilômetros de Jerusalém e 5 quilômetros de Belém. E ficava na estrada que dava para a cidade de Efron. Tá certo? E eu queria ler uma passagem bíblica para a gente entender um pouco o que é o Herodion. Vamos lá. Vamos lá para Mateus, capítulo 17, verso 20. Aqui Mateus está relatando a cura de um jovem possesso, né? E no verso 20, no verso 19, diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Né, falando ali do jovem que estava possesso. E Jesus lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Pessoal, eu acredito, e alguns teólogos também, que Jesus tinha visto Herodion. Essa obra extraordinária de Herodes o Grande. E ele, com certeza, soube como Herodes construiu esse Herodion ali, naquela colina. Ele tirou, né, eu vou colocar aqui uma imagem para vocês, para que vocês possam compreender o que Jesus está dizendo aqui. Provavelmente Jesus, ele caminhou por ali. Porque, como eu falei, ficava a 12 quilômetros de Jerusalém, 5 quilômetros de Belém, caminho para Efron, e Jesus andava em Belém, Jerusalém, ali, pregando e ensinando. E fazendo curas, milagres. Provavelmente Jesus passou, né, próximo do Herodion e viu o Herodion. E nessa imagem, vocês estão vendo, tem duas colinas. Tem uma colina menor e uma colina maior. A colina menor foi quando Herodes cortou a parte alta da colina e levou para outra colina onde ele construiu o Herodion, a fortaleza dele. Por isso que Jesus fala aqui que se a nossa fé, a fé dos discípulos fosse do tamanho de um grão de mostarda, você diz para o monte: passa daqui para acolá. Herodes tirou de um lado e levou para o outro. E nada será impossível. Então Herodes, provavelmente ele teve tanta fé em construir esse Herodion, que ele tirou uma montanha e levou para outra montanha. Tá certo? E eu queria também apresentar para vocês umas gravuras feitas por arqueólogos, para a gente entender mais ou menos como que era a estrutura do Herodion. Aí vocês estão vendo, né, o Herodion na colina, né? Estão vendo ali o palácio ali dele, ali embaixo.
porque a fortaleza dele é lá na colina, mas o palácio ficava embaixo. Aí vocês estão vendo ali piscinas, bosques, né? E etc. Essa outra imagem, vocês estão vendo o túmulo, o local que Herodes foi enterrado, foi sepultado, quer dizer, ele foi sepultado. Então, realmente foi achado pelo arqueólogo o túmulo e a ossada de Herodes. E Herodes era tão querido pelo povo judeu, para não dizer o contrário, que quando ele morreu, os judeus invadiram o túmulo dele, quebraram tudo, saquearam o túmulo de Herodes, tá? E o túmulo, quer dizer, como dizer assim, o caixão de pedra foi encontrado e hoje esse caixão encontra-se no Museu de Jerusalém. Todo quebrado, mas eles reconstruíram, tá certo? E aqui uma outra imagem, para que vocês possam ver a grandiosidade dessa estrutura construída por Herodes. Então a gente vê lá em cima da colina a fortaleza e embaixo o palácio dele. E aqui uma outra imagem, mais próxima do Herodion, né? E o túmulo dele ali, tá certo? Agora, o que a gente encontra dentro do Herodion? O que a gente encontra lá? Sabe o que a gente encontra, pessoal? Eu vou relatar aqui para vocês o que a gente viu lá dentro. O que existia dentro do Herodion? Existia uma sinagoga, existia um balneário, existia um teatro romano, existia uma casa de banhos, pátios, sala de banquetes, uma grande passarela, 4 torres com 7 andares. Vocês estão vendo o Herodion na imagem? Vocês percebem? 4 torres, lá em cima da colina, e dentro dessa torre tinham 7 andares. Eram 4 torres com 7 andares dentro. E também nós vimos o túmulo de Herodes. Tá certo? O Herodion era conhecido pelos cruzados como a montanha dos fracos. E eu queria encerrar com vocês apresentando um vídeo, simulando, logicamente que foi feito lá em Israel, por pesquisadores, simulando em 3D ali, como que foi a construção do Herodion. Para a gente ter uma ideia da construção dessa estrutura. Vamos ver o vídeo. Bem, pessoal, é impressionante, né? É impressionante. Vocês viram na hora que ele tirou de uma montanha e levou para outra? E eu queria encerrar voltando para o texto bíblico. Lá, Mateus 17, verso 20. Vou repetir. Pois em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Que a gente possa tirar como
como lição que a nossa fé, ela tem que ser realmente sólida em Cristo. Como o próprio Cristo está dizendo aqui. Do tamanho de um grão de mostarda ela pode ser. Mas que ela vai conseguir tirar de uma montanha, mudar uma montanha para outra montanha. Por isso que Jesus falou quando ele viu Herodion. E que a gente possa realmente ter fé. Uma fé verdadeira, uma fé solidificada na rocha verdadeira chamada Jesus. E que a gente possa cada vez mais buscar nele o fortalecimento e o alimento necessário para a nossa vida cristã. Que sejamos verdadeiros cristãos, que conhecem verdadeiramente Cristo, e que a gente busque em Cristo a nossa referência de vida, e que a nossa vida seja testemunho dele. Pastor Guilherme, é isso aí.